Tá me ouvindo? Estou te ouvindo agora. Então, aumentei aqui que eu tinha abaixado. Aham. Você vai falar sobre tomar melhor prática na tomada de decisão no uso de antibióticos na UTI. Legal. Acho que deve ser aí uma revisão outra vez. Menos de antibiótico, mas mais da estratégia da utilização de antibiótico nas UTIs. Ótimo. E qual que é a outra aula? A outra aula, doutor, é a aula da Bruna, de... Oi, Bruna. Você está aí? Oi, doutor. É uma revisão bem simples sobre o papel dos análogos da testosterona na reabilitação do paciente de UTI. Ok. Acho que esse troço aí pode nos ajudar a fazer recuperação do dano. Você também acha ou não? Acho, mas não Você não tem ficou convencida? Não fiquei convencida porque ainda não tem estudo, né? Mas talvez seja uma esperança. Agora, não dá para poder ficar parado. Se não mandar e não fizer exercício, não ganha massa muscular. Não adianta nada tomar testosterona. Com certeza. Mas legal. Podemos começar, Bianca? Senhor que manda, doutor. Não, agora estamos à tua disposição. Todos somos ouvintes, seus ouvintes. Então, tá bom, doutor. Então, meu nome é Bianca. Eu vou falar, então, sobre esse artigo que foi publicado na Current Opinion in Critical Care, que vai falar sobre as melhores práticas e a decisão do uso de antibióticos na UTI. Esse artigo foi publicado em outubro do ano passado. Ops. Aqui. Então, esses são os dois autores principais do artigo, né? Esse Adrian John, ele é quem escreveu o artigo, os dois são da África do Sul, né? O Adrian de Cape Town e o Guy Richard de Johannesburg. Então, ele começa esse artigo falando da importância do uso de antibiótico, principalmente falando do crescimento das infecções por germe multiresistente no ambiente da terapia intensiva, né, e de como isso torna o uso racional de antibiótico ainda mais importante. Né. Ele fala do que a gente precisa essa necessidade de equilíbrio entre uma terapia antimicrobiana que seja ideal para o nosso paciente, mas que também não fique forçando e induzindo a resistência nos outros patógenos, né. Então, o que eles querem é apresentar os conhecimentos atuais sobre a prescrição de antibióticos para que promova uma discussão e decisões clínicas mais assertivas. Ele divide esse artigo em 4 partes, que é como eu vou dividir também aqui. Então, na primeira parte, ele fala sobre iniciar ou não o tratamento antimicrobiano. Na segunda parte, sobre a seleção do antibiótico. Na terceira parte, sobre otimizar a dose desse antibiótico. E na quarta parte, sobre reavaliar a escolha inicial de antibiótico. Então, sobre iniciar ou não o tratamento antimicrobiano. Então, o que a gente sabe, né, o que é mais difundido no ambiente de UTI é que o uso empírico de antibiótico de amplo espectro é recomendado como uma forma de minimizar a chance de você não estar cobrindo alguma coisa quando você começa os antibióticos, né? A gente sabe que não cobrir algum germe no início da terapêutica acarreta maior mortalidade, então é por isso que a gente começa sempre com o uso empírico de antibiótico de amplo espectro. O que acontece é que, devido a esse pensamento, né, que a gente tem, 70% dos 70% dos pacientes de uma UTI vão estar em uso de antibiótico. Ele fala de um estudo que eles são que nesse hospital que eles fazem estudo, 70% dos pacientes da UTI estão utilizando antibiótico. Em até 50% desses pacientes, nenhuma infecção foi realmente constatada ou confirmada. Isso tem efeitos negativos tanto na microbiologia da UTI, né, da epidemiologia da UTI, mas também nos pacientes. Né? Então, você causa efeitos deletérios na microbiota intestinal dos pacientes, ocasionando aí a seleção de organismos como Clostridium difficile, Cândida, que são micro-organismos que você vai ter que tratar novamente com novos antibióticos posteriormente. Né?
Importante lembrar que diversos fatores podem mimetizar um quadro de infecção na UTI. Ele fala, então, que até 50% dos casos de febre na UTI são de causas não infecciosas. Então, você pôr antibiótico para tratar uma febre de causa não infecciosa não vai adiantar, né? E que muitas vezes, de 30% a 80% dos pacientes que começaram a tratamento com antibiótico têm culturas negativas. Mas também a gente sabe que mesmo o paciente estando infectado, ele pode ter culturas negativas, né? Então, o diagnóstico microbiológico da sepse, né, da infecção, ela é bem complexa. E o que tem se estudado, então, visto que a gente já tem esse primeiro conhecimento de começar o antibiótico, né, de forma precoce, seriam estratégias para postergar o início de antibiótico na suspeita de infecção, na suspeita de uma sepse. Ele cita esse artigo, que é de uma revista de microbiologia clínica, né? Então, é uma revisão narrativa que vai falar sobre quando não começar antibióticos, né? Evitando o risco do hiperuso de antibióticos na UTI. Basicamente, esse artigo ele se resume nessa tabelinha que eles colocam, que é quando você vai começar o tratamento com antibiótico e quando você vai poder utilizar esse protocolo do watch and wait. Então, ele vai falar que você pode observar e esperar. Se esse paciente tem uma febre, né, que você ainda não sabe a causa e não se encontra hipotenso, se esse paciente tem um catéter aí colonizado, mas por um micro-organismo de baixa virulência, né, se esse paciente tem alguma associação com ventilação mecânica, né, por exemplo, e vem ali com uma cultura positiva. Mas você vai começar antibióticos num paciente que tem uma infecção bacteriana comprovada, num paciente que tem uma condição ameaçadora à vida e num paciente que está hipotenso devido a um quadro infeccioso, de suspeita de ser infeccioso. Ao longo do tempo, diversas formas de tornar esse diagnóstico de sepse de tornar o primeiro tratamento antimicrobiano tão surgindo de forma mais rápida. Esse tem outro artigo que ele cita que tem essa tabela. Então, essa tabela mostra novas tecnologias que vão reduzir o tempo de identificação de germes, né? Então, muitos utilizam cultura ou até terapia de replicação molecular. Então, esses testes, tem esse segundo teste, então, que ele demora até 1 hora para você fazer a identificação de germes, e de 6 a 8 horas você tem o perfil de resistência dessa bactéria. Então, uma coisa muito mais rápida que vai facilitar você não vai ter que postergar tanto assim o teu tratamento com antibiótico. O maior problema desses testes é que eles ainda são muito caros, né, e pouco disponíveis na prática clínica. Então, ele fala que muito importante para diminuir o uso exacerbado de antibiótico é que você tem que lembrar, você tem que sempre considerar de causas não infecciosas, porque você só vai lembrar disso se você ficar procurando por isso, né? Então, você tem que lembrar disso. E o controle do foco. Existem alguns estudos que mostram que o controle do foco, principalmente nos casos mais graves, num quadro de choque séptico, é mais importante do que o início precoce do antibiótico. Ele sempre termina cada parte do artigo dando uma conclusão. E o que ele conclui nessa primeira parte é que até que esses testes mais específicos e mais rápidos estejam disponíveis aí de forma mais rotineira, a gente vai continuar utilizando de informações clínicas, laboratoriais e radiológicas, e você tem que fazer a análise conjunta dessas coisas para que você faça o início do tratamento antibiótico e da decisão compartilhada entre o intensivista, o infectologista, o microbiologista. É muito importante para você fazer essa escolha de esperar no tratamento antes de começar o tratamento antimicrobiano. Então, na segunda parte, agora ele vai falar sobre a seleção e escolha do antibiótico, uma vez que você viu que esse paciente não pode esperar ou que você optou por começar o tratamento antibiótico. Você tem que levar em consideração principalmente 2 coisas, que é o perfil epidemiológico da sua UTI. Ele reforça no artigo que o paciente que acabou de chegar na UTI, as principais sepses que a gente acaba tratando são devido a organismos multissensíveis, né, que são micro-organismos da comunidade, né. Então, você não tem por que pensar
num germe multiresistente, num primeiro esquema antimicrobiano. Mas que mesmo assim é muito importante você conhecer o perfil epidemiológico da UTI para aumentar a probabilidade de você prescrever o antibiótico correto, principalmente no paciente que está lá há mais tempo, né? E você conhecer o perfil epidemiológico da sua UTI é importante para você avaliar essas medidas de controle de disseminação de germes multi-R dentro da UTI. Também tem que levar em consideração os fatores de risco de germes multiresistentes no paciente, né? Então, isso vai incluir as características do paciente, fatores epidemiológicos, se esse paciente já usou antibióticos previamente, se ele é colonizado, e a presença de dispositivos invasivos. Tem vários estudos sobre a estratificação dos fatores de risco, né, de germe multi-R. Eles estão se tornando cada vez mais conhecidos e utilizados nos últimos anos, né? E essas estratificações, esses scores, geralmente eles vão classificar ali em relação ao risco de colonização, ao risco de infecção e ao risco de desfecho desfavorável. Então, eles falam desse artigo também da Current Opinion, só que da revista de infectologia, então, que é estratificação dos fatores de risco, né, dos pacientes, mas para BGN multi-R. Então, ele divide e coloca vários fatores de risco, tanto para colonização quanto para infecção de gram-negativo multi-R, de SBL. Basicamente, depois eu posso disponibilizar esse artigo aí também, mas fala que para colonização de germes de multi-R gram-negativa, ventilação mecânica, todas as invasões, né, seja alimentação pela sonda, acesso central, você ter usado antibióticos antes, né, e para infecção por ISBL, a colonização prévia, né, é um fator de risco para você ter uma infecção por um germe multi-R, o tratamento por antibiótico prévio, né, a duração do internamento na UTI. Ele fala também das enterobactérias resistentes, sempre para ali na mesma coisa, né, que esse paciente ser previamente colonizado, desse paciente ter recorrência de internamentos ou ser de uma instituição de uma instituição de saúde, né, vir de outro lugar. Eles falam a mesma coisa tanto para pseudomonas quanto para acinetos. Sempre a colonização prévia, é por isso que você conhecer a flora da tua UTI, a microbiota da tua UTI é tão importante. Sobre esses scores e sobre esses fatores de risco, né, essas estratificações de fatores de risco, o que eles falam é que tudo isso ainda tem uma acurácia muito variável, isso nunca foi testado em grupos grandes, né, e que geralmente isso é focado num grupo específico de germe multi-R. Nunca fizeram um estudo de germes multi-R num geral, né, como esse artigo do Burrilho aqui, ele fala de germes multi-R de gram-negativos, né? Então, que eles são mais utilizados, eles são mais úteis para você excluir a necessidade de uma cobertura ampliada do que realmente para predizer se esse paciente tem esse multi-R específico. A gente é tão preocupado com o multi-R, porque a gente sabe que a presença de patógenos multiresistentes é um preditor importante da falha do tratamento antimicrobiano, né? Então, para você correr esse risco de fazer uma terapia de espectro restrito, você tem que ser em pacientes de quadro de infecções leves a moderadas, né? E que não tenham os fatores de risco. Então, paciente sem histórico de hospitalização recente, sem histórico de uso recente e prolongado de antibiótico, né? Ele também fala da terapia dupla, né? E se a terapia dupla tem algum benefício aí em prevenir a indução de resistência, e que tem muito pouco benefício, e até mesmo pouco benefício na melhora do desfecho clínico, né? Então, ela deve ser evitada além do período de tratamento empírico, né? E nos casos de maior gravidade. Então, ele parte depois que você vai começar o antibiótico, depois que você escolhe o antibiótico, você tem que dar a dose correta desse antibiótico. Isso pode parecer uma coisa meio boba, mas a verdade
é que dar a dose ideal de antibiótico no doente crítico é algo mais difícil do que parece, né? Então, o tratamento efetivo, a dose correta, ela vai ter um tratamento mais efetivo e ela vai induzir menos resistência, né? Mas a gente sabe que no doente crítico, principalmente no paciente séptico, a gente tem uma baixa distribuição plasmática do antibiótico, isso se dá devido a várias coisas, devido à perda de fluidos, ao aumento do volume de distribuição, ao aumento do clearance dos antibióticos, a hipoalbuminemia desses doentes. Então, você tem que levar tudo isso em consideração e ainda lembrar que cada antibiótico, cada droga é diferente, né? Então, você tem que saber da farmacocinética e da farmacodinâmica desses antibióticos. Existem antibióticos como os aminoglicosídeos que vão ter essa... Só um pouquinho que apareceu um negócio aqui no metal. Esses aminoglicosídeos, por exemplo, eles são dependentes da concentração, né? Então, desse maior pico aqui. Existem os antibióticos que são dependentes do tempo de exposição, como os beta-lactâmicos, e aqueles que são dependentes tanto da dose quanto do tempo, né? Além da farmacocinética e da farmacodinâmica dos antibióticos, a gente ainda tem que todos eles têm um peso molecular diferente, características de ionização diferente, se ligam a proteínas diferentes, são lipossolúveis ou hidrossolúveis, né? E por que é tão importante a gente saber da dose adequada de antibiótico? É porque muitos germes multi-R, eles não seriam resistentes se esse antibiótico chegasse na concentração adequada, né? Então, são germes multi-R que podem ser suscetíveis dose dependente, né? Ou suscetíveis para exposição elevada. E você só vai saber isso, você só vai conseguir tratar esse germe multi-R se você fizer a dose certa. Ele, para falar disso, ele tem no artigo ele disponibiliza uma tabela sobre como você faria isso, aumentaria a concentração correta da dose vendo a farmacocinética e a farmacodinâmica, né? É esse artigo aqui que eles tiram, que é essa revisão que fala sobre o uso racional de antibióticos na UTI, e eles dão essa tabela. Então, é sobre os antibióticos, né? Então, aqui nessa primeira linha ele coloca os antibióticos, né? E o que você vai fazer de diferente pensando numa melhor distribuição desse antibiótico no paciente. Então, os beta-lactâmicos que são tempo dependentes, eles falam que na primeira dose o ideal é você aumentar a dose, até fazer uma dose dobrada, né? E depois, nos pacientes, aqui ele fala sobre disfunção renal também. E aqui, nessa primeira parte, é a melhor forma de você manter esse antibiótico efetivo todo o tempo, que seria uma infusão contínua de beta-lactâmico. No caso de aminoglicosídeos, que eles são dose dependentes, então você fazer uma dose maior nesse primeiro momento e fazer uma dose diária para que você faça essa concentração dependente mais alta no começo, né? Então, ele fala depois de todas as drogas, mas aqui fica mais complicado que tem que avaliar o tempo e a concentração. Opa. E o que eles falam é que o ideal seria você conseguir fazer monitorização dos níveis terapêuticos dessas drogas, né? Isso é o ideal e isso é o que deveria ser feito para todos os antibióticos. Existe isso de forma mais disseminada para aminoglicosídeos e glicopeptídeos, né? Mas também ele fala que o ideal seria que fosse feito para beta-lactâmicos, para a linezolida, para a tecupamina, para o voriconazol e para diversos outros tipos de antibióticos. Aí eu coloquei só o protocolo, então, de vancocinemia, esse é da Santa Casa, mas que é isso, você dosar essa droga e ver realmente quanto isso está sendo efetivo. Então, você fez o tratamento e você tem que reavaliar a tua escolha inicial, né? E repensando o tratamento inicial, quanto antes você reavaliar, antes você vai poder fazer coisas importantes como descalonar o teu antibiótico e fazer uma duração menor aí de tratamento, né? Quanto tempo você vai deixar esse tratamento antimicrobiano. E fala nesse artigo que o descalonamento ainda é um tema bem controverso na UTI, principalmente devido à falta de estudos de qualidade
né, controverso sobre redução de resistência, né, se você descalonar, diminui ou não a indução de resistência. Ele fala, esse outro artigo aqui da Intensive Care de 2020, então ele fala sobre o descalonamento, né, nesses programas de utilização de antibiótico, né, que ele fala que não tem resposta simples, né, para essas questões, e sobre o ponto de vista dos especialistas. O que eles falam é que eles não são, nesse artigo, né, ele fala que eles não são contra o descalonamento, né, que isso é algo muito importante, mas que você não pode usar o fato de você poder descalonar como uma carta branca para você começar utilizando tudo de antibiótico que você tem para usar, né, e que muitas vezes você manter um ciclo mais curto de um antibiótico mais amplo é melhor do que você ficar descalonando e expondo o paciente a novas drogas, né? E que o descalonamento ele tem baixa evidência de impacto na indução, na menor indução de mutações em germes para germes multiresistentes. Fala que, além de você ver do descalonamento, que você tem que ver a duração desse teu tratamento, né? Ele fala que os guidelines atuais recomendam arbitrariamente um tempo de tratamento, então um tempo de 5 a 7 dias, né? Mas o que se vê é que muitas vezes na UTI você acaba deixando antibióticos por muito mais tempo, né? Que, infelizmente, a utilização de biomarcadores como a procalcitonina, em termos práticos, resultou em pouca redução na duração desses tratamentos com antibiótico. Então, o que ele propõe é que melhor do que descalonar seria você fazer ciclos curtos de antibiótico. Como, por exemplo, em casos que você começou o tratamento antibiótico e você teve queda do SOFA, principalmente, ele fala, esse artigo que ele cita desses 3 dias, são infecções pulmonares, até mesmo por germes multiresistentes. Se você teve uma queda do SOFA, você teve melhora clínica desse paciente, você não precisaria continuar esse tratamento além de 3 dias. E qual que é o problema, né? Qual que é o problema de você fazer um tratamento prolongado e por que tratamentos curtos são mais efetivos? Ele fala desse artigo aqui, esse é um artigo de uma revista é um artigo de uma revista de farmacologia, essa primeira revista. Então, ele fala da exposição dessas drogas antipseudomonas e a indução de resistência. Então, o que eles comprovaram nesse artigo foi que cada dia adicional de que você está usando cefepime ou tazocin acarretou num risco 8% maior de você fazer a seleção de uma pseudomonas multiresistente, né? E que, infelizmente, essa indução de resistência, isso é cumulativo, né? Quanto mais tempo você vai deixando, mais é a tua chance de forçar a resistência de selecionar a resistência nessa sua população. E aqui ao final do artigo ele coloca essa tabela como uma tabela síntese, então ele fala sobre a importância de você ter dados da tua UTI, do teu hospital, né? Você tem que saber o antibiograma e a microbiologia do seu hospital, né? Saber os seus índices de resistência, saber o quanto isso leva de mortalidade e como isso se distribui ao longo da sua UTI, né? Fala sobre a possibilidade de como você fazer gráficos, né? E utilizar isso de forma melhor apresentável, como você disponibilizar isso pelo seu hospital é mais efetivo para você diminuir isso de germes multi-Rs. Então, você vai saber do teu hospital e você tem que saber do teu paciente, você tem que saber dos fatores de risco, você tem que saber de exposição prévia, você tem que saber das características da doença desse teu paciente e do teu paciente em si, né? Da doença e do indivíduo, né? Então, você vai começar um tratamento empírico, né? Se você vai ou não. E, ao longo do tratamento, aí, no primeiro e segundo dia, você correr atrás de cultura e ver se isso tem oportunidade de escalonar, se essa cultura é negativa, se isso foi efetivo, se você já pode realmente tirar esse antibiótico, né? E se dosar o nível desse antibiótico e ver se você pode adaptar essa dose e deixar esse tratamento mais efetivo. E ao longo do 5º ao 7º dia, você
cessar esse uso de antibiótico, né? Ou ver se você precisa estender e por que você precisa estender. E terminar e, enfim, do antibiótico e da doença e de tudo. E do artigo e da minha apresentação. Muito bem, Bianca. Ótimo. Como sempre. Obrigada, doutor. Alguém tem alguma pergunta para a Bianca? Algum comentário? Eu vou estimular algumas coisas, então, né? Mas às vezes isso parece mais do mesmo, né? Principalmente para os residentes mais antigos. Quantas vezes a gente já não fez revisões de artigos dessa natureza, né? Uso racional do antibiótico, otimização do uso do antibiótico dentro das unidades de terapia intensiva, racionalização da tomada de decisão. E você sabe que eu acho que a gente ainda faz isso mal feito, né? Mesmo com todos esses princípios, eu vou pouco nas unidades de terapia intensiva, mas ainda acho que a gente, na maior parte das vezes, acaba ligando o piloto automático e deixando antibióticos desnecessários, não fazendo trocas na hora certa, não otimizando times. E o que eu posso dizer para vocês, né? Eu faço parte do board da Merck Sharp & Dohme, da MSD e da Pfizer. Eu tive uma reunião uma manhã inteira, primeira sexta-feira do mês, com vários especialistas da Pfizer, a respeito do Dr. Gena, principalmente. E sabe que eu volto e meia fico com vergonha de participar desses boards. E acaba expressando o quão pouco eu sei a respeito de antibióticos e de micro-organismos. E olha que eu dou uma bela de uma estudada antes de participar desses boards para não passar vergonha. E aí eu fico repetindo uma máxima, né? De que quando eu me formei, no começo da década de 80, acho que alguns já viram eu falar nisso, de que era muito comum, né? Em 1982, quando eu me formei, não tinha comissão de controle de infecção. A Terezinha, como é que era o sobrenome da Terezinha? Acho que era Terezinha Leão. Terezinha foi a primeira infectologista do Brasil que foi fazer uma pós-graduação na Alemanha, no começo da década de 80, e voltou para o Hospital de Clínicas, mais ou menos em 1987, para fazer comissão de controle de infecção e começar a introduzir os conceitos de stewardship, de infecção hospitalar, prevenção, bundles. Estava muito engatinhando isso naquela época. E eu posso dizer para vocês que durante uns 10 anos a Terezinha foi a pessoa mais odiada do Hospital de Clínicas. Porque ninguém aceita que alguém venha se meter na nossa utilização de antimicrobianos. A gente gosta de tomar as decisões de antimicrobianos e achar que a gente está fazendo a coisa mais certa possível. Então, naquela época, era muito comum a gente ler um livro, um capítulo do Cécio, do Harrison, e achar que a gente, de antimicrobianos, e achar que a gente entendia tudo de antimicrobianos. E ao longo do tempo, isso foi se mostrando cada vez mais imperfeito. Principalmente mostrando quão mal essa droga é utilizada por todos os especialistas, praticamente. A gente usa demais ou usa de menos, e isso está acontecendo hoje nas unidades de terapia intensiva que vocês atendem. Por mais controle que a gente tem, se você não ficar a miúde, muitos doentes que estão usando antibiótico possivelmente não deveriam estar utilizando, e outros
ou foram começados tarde, não na dose correta e assim por diante. Muitos patógenos que são identificados e que a gente fica sabendo 24 horas depois que patógeno é esse, mas poderia ter ido no laboratório para poder de microbiologia ou entrado em contato com o laboratório de microbiologia mais cedo, ter identificado o perfil de sensibilidade mais precocemente para poder mudar antimicrobiano mais cedo. Tem muita coisa que são ligadas no piloto automático que a gente ainda faz mal essa parte tão importante do tratamento das infecções, tão importante para um intensivista. Então, sempre que eu participo de um board desse, eu procuro, de alguma forma, tentar dizer assim, olha, a minha baila aqui, a minha vibe, o meu lado é muito mais tentar identificar o doente grave, tentar identificar o doente que tem sepsis, a importância do antibiótico precoce, etc. E tal. Porque quando eu vejo os infectologistas falarem, eles têm um conhecimento diferente e mais aprofundado dos infectologistas especialistas, com quem, de modo geral, eu tenho conversado. E eles me deixam envergonhados com, hoje, os mecanismos de resistência antimicrobiana dos patógenos multiresistentes, as diversas beta-lactamases, os bloqueios das purinas, as bombas de fluxo, as beta-lactamases do grupo A, B, C, D, metalo-beta-lactamases, as KPCs, elas são tão complexas. E os inibidores de beta-lactamases, principalmente ou o avibactam ou o tazobactam, hoje, que são os principais inibidores de beta-lactamases que a gente utiliza na prática, seja com Zerbaxa ou seja com Torgena, eles têm espectro de inibição de beta-lactamase hoje tão complexas. A sensibilidade a ceftazidima ou ao avibactam, que vai junto com a ceftazidima, elas são tão específicas e tão diferentes de um antibiótico para outro, que eu confesso que eu não consigo acompanhar com a mesma capacidade que tem microbiologistas e infectologistas. Eu estou tentando dizer isso para vocês porque acho que se há uma mensagem importante dessa aula, é de que isso precisa de ser reavaliado diuturnamente dentro das UTIs, todo dia, de uma forma sistemática. Aonde tiver infectologista que possa ajudar, discutir diariamente com eles, compartilhar opiniões, ir no laboratório mais de microbiologia, tentar entender um perfil de sensibilidade a uma droga ou outra, mix, tudo isso é importante na hora de fazer escolha, de fazer manutenção das escolhas, fazer descalonamento, de que eu não me sinto seguro de fazer isso sozinho, né? E gostaria de passar essa mensagem de que a gente evitasse de ligar mais no piloto automático, fizesse mais escolhas alternativas de antibióticos, e tivesse uma preocupação mais constante em alguns locais onde isso já existia, mantenham desse jeito. Naqueles locais onde isso não é, tentem, de alguma forma, ampliar as discussões. De modo geral, o conhecimento que um infectologista pode trazer a respeito da droga e de um microbiologista pode trazer a respeito do patógeno e dos mecanismos de resistência ampliam bastante a possibilidade de fazer melhores escolhas na beira do leito. Estou à disposição para perguntas e comentários.
João, faz tempo que não te ouço, João. Oi, doutor, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tudo bem? Opa, beleza. Tudo bom. Então, sobre a parte do uso do antimicrobiano na UTI, é bem... Eu tenho dificuldade também, eu compartilho, eu acho que não é novidade, todo mundo se bate muito, mas vou te falar que um lado bom de estar na residência, que pelo menos as infectos com que eu conversei, tanto na Santa Casa, aqui no Trabalhador Agora, o pessoal dá muito suporte pra gente, sabe, nessa parte de discussão de antibióticos, sabe? Inclusive, não só por qual é a melhor escolha, mas muitas vezes até pra gente ajudar digamos assim, no balanço hídrico do paciente, sabe? Porque vira e mexe a gente, qual que é a primeira escolha? Digamos, vai tratar um MSSA, a primeira escolha é Oxa, beleza. Mas muitas vezes tem aquele paciente que está preocupado com balanço, sabe, poxa, fazer Oxa de 4 em 4 horas com 250, né, por 7 dias, 14 dias, se tiver em hemocultura crescendo, né, tiver com uma bacteremia por estáfilo, faz muita diferença. E ela, não, vou ver, então, será que não pode fazer uma cefazolina, então, aqui que acaba não sendo a primeira escolha, mas também tem capacidade para isso, né, também pode ser uma boa escolha, vamos ver como é que responde. Acho bem legal isso daí, porque a gente, nossa visão de intensivista, né, de intensivistas de informação para tentar gerar um benefício, né, porque todo antibiótico tem um diluente junto, e eu acho que é bem importante também a nossa visão, eles trazem a visão de qual é o melhor antibiótico, mas a gente tenta achar um meio termo também, sabe? Que uma via de mão dupla acaba sendo. Não, perfeito. Tá acho legal. Alguém quer fazer mais algum comentário? Paula, faz tempo que eu não te ouço também, Paula. Tudo bem? Oi, doutor, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Tá certo. Eu acho que é um tema bastante interessante, principalmente aqui eu tô agora no HR, a gente tá vendo muito Covid, tá tendo muita infecção multiresistente, então acaba que essa questão do descalonamento que a Bianca falou, talvez não começar antibiótico de amplo espectro, isso é muito variável e a gente precisa individualizar também um pouco. Por exemplo, quando a gente tem uma infecção por multiresistente, a gente pode ter outras, então normalmente a gente começa um antibiótico um pouco mais forte, pensando em depois descalonar, justamente para a gente não correr o risco de perder alguns pacientes, que a gente sabe que esses pacientes com Covid são muito graves e acabam agravando muito rápido, e eles têm muita infecção por bactérias multiresistentes, seja pelo fato da prona, de não conseguir manter os bundles de uma forma perfeita. Então, acho que isso também cabe um pouco em discussão de você começar um antibiótico um pouco de amplo espectro, sabendo que você tem a possibilidade de escalonar, é bem interessante. Ok. Alguém quer fazer mais algum comentário? Senão, nós já vamos passar para a próxima. Bruna, você já está com a tua apresentação aí? Sim. Eu só tenho que pedir para a Carol compartilhar a minha tela. Cadê a Carol? Aí. Eu queria passar Oi, doutora, acho que esse esquema de conhecer a epidemiologia da sua instituição, conhecer a epidemiologia do doente, começar a antibiótico-terapia precoce, no primeiro sinal de disfunção orgânica, dependendo da epidemiologia, ampliar o espectro e depois fazer descalonamento. As dificuldades de fazer descalonamento são enormes, principalmente por